Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um TatiCast, mais um episódio incrível, mais um episódio transformador na sua vida, com uma convidada hoje muito especial. Gente, mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero falar aqui para vocês, não perder nenhum episódio nosso, se inscreve no nosso canal, a sua presença é muito importante aqui. Curte já esse vídeo, porque eu tenho certeza, você que está aqui nesse mundo, que consome muito, mas também quer ser visto, vai contribuir muito na sua jornada. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Emboaba, empresária, influenciadora, fundadora da ZNT Digital. Gente, que incrível! E aí eu vi uma mensagem, Fernanda, no seu Instagram que fala: o momento difícil não te define como pessoa. Que lindo. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Obrigada eu pelo convite, Tati. Tô animada pra gente conversar. Vamos conversar? Bora, tô animada. Vamos falar sobre tudo isso? Vamos começar? Vamos. Quem é a Fernanda? Como que a Fernanda se apresentaria para esse público? Quem é essa influenciadora? Eu sempre digo que quando alguém pergunta quem é você, é sempre a pergunta mais difícil do universo de responder, né? Que obriga a gente a olhar pra dentro e às vezes falar de coisas que a gente tenta jogar pra debaixo do tapete. Mas dizendo de... Já estamos sentindo que é uma pessoa profunda, né? Ela não tá no raso, né? Ela já vem aqui com esse intelecto avançado. Não, mas é que quando a gente fala assim, ó, quem é você? Aí a gente tende a ir para esse lugar de, eu sou empresária, eu sou publicitária, eu sou não sei o quê. Mas isso não é o que a gente é, o que a gente faz. O que a gente faz até faz parte de quem a gente é, mas não é, né? Então, quando a gente vai tirando essas coisas, faz a gente obriga a gente a pensar de uma maneira um pouco mais profunda, né, sobre a gente. E você sabe que essa coisa de quem é você, como você se define, foi pauta de uma crise real, assim, de identidade que eu vivi nos últimos 2 anos. E eu sou muito nerdzinha, então, pra mim, eu preciso entender as coisas pra aquilo passar a fazer sentido. Gente, mas fui atrás dessa pauta identidade, assim, sabe? E aí eu fui entendendo que, na prática, o nosso quem a gente é muito o nosso sendo, na verdade, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vai se formando à medida que a gente vai vivendo, né? Então, tudo que a gente vai fazendo repetidamente passa a fazer parte da nossa identidade. Então, se eu fosse me definir, antes de mais nada, eu diria que eu sou uma pessoa em construção. Até o último dia da minha vida, você. Mas partindo para essa parte mais prática, eu sou uma pessoa muito leal, eu sou uma pessoa que valoriza demais o intelecto, que valoriza demais o entendimento das coisas. Dentro da esfera do que eu faço, eu sou publicitária por formação, sou empreendedora desde a vida inteira, nunca tive uma carteira assinada, sempre empreendi, então essa veia empreendedora, ela tá muito latente em mim. E falando dos papéis que eu ocupo, eu sou esposa, eu sou irmã, sou titia, logo menos, que Juju vem vindo aí, sou filha, sou irmã, sou cunhada, sou empresária, sou influenciadora, tudo isso faz parte do que eu mostro pro mundo, né? Dessa sua trajetória o que eu estou sendo, né, do que eu sou, se você fosse trazer uma palavra para definir você, o que você falaria? Eu já visualizo isso em você. Eu preciso de 3 palavras, pode ser? Pode. Obrigada por abrir a exceção. É que eu acho que na essência, quando eu vou tirando tudo, pra mim o que de verdade sobra é filha amada de Deus, sabe? Então, acho que se todo o restante das coisas forem se transformando ao longo do tempo... Por exemplo, a gente às vezes sai do papel de esposa, deixa de ocupar esse papel. Às vezes a gente deixa de ocupar o lugar de filho, às vezes a gente deixa de ocupar o papel de funcionário, enfim, a gente deixa de ocupar papéis ao longo da vida. Você fala que a gente transita nisso daqui rapidamente ou realmente... A gente transita, mas em alguns momentos tem papéis que a gente realmente deixa de desempenhar. Por exemplo, hoje eu sou casada. E se Deus quiser, serei casada até o último dia da minha vida. Mas vamos supor que não, né? Como acontece com muita gente. Me divorciei. Eu deixo de ocupar o papel de esposa e passo a ocupar um outro lugar, né? Então, os papéis que a gente ocupa, eles vão mudando ao longo da vida. Por isso que eu tenho muito cuidado em atrelar esses papéis à minha identidade, porque foi exatamente a pauta da minha crise, foi aí. Assim, eu saí da casa da minha mãe, fui morar sozinha. Aí, de morar sozinha...
fui tarde, eu já tinha 29, 30 anos. Tá. Fui tarde. Mas o meu ponto foi, depois que eu casei, o papel de esposa pra mim, acho que foi o papel mais difícil de eu aceitar na minha vida. Como assim? Conta. Mulher, que é difícil, né? Eu acredito que é parecida comigo. Você é muito independente, não é? Sim. Aí, você já foi casada ou é casada? Já fui casada há 12 anos. Então, aí quando agora você não sai... estou sendo. Agora eu vou usar isso. Não que eu seja. Quem é a Tati? Eu não sou. Eu estou sendo. Temporário. Sabe uma coisa que eu vejo em você quando eu falei em uma única palavra? Autoconhecimento. Interessante. Você traz esse lugar que você busca essa essência. Eu tô me autoconhecendo sempre, pelo menos o que eu já entendi de você. E isso é relevante para ti e você traz isso como uma premissa de... eu vejo, não sei, eu vi lá no seu Instagram, como o que eu sou é independente de tudo que acontece, né? E esse autoconhecimento, esse autoentendimento que você tem de você mesmo é forte e você não deixa e nada sobrepor a isso. É isso que eu tô entendendo? Como quando esse papel de mulher, de casada, vem na sua história, que você tem dificuldade de exercer isso. Por quê? Vou te dizer que assim, desde 2018 para 2019, quando eu comecei a mergulhar um pouco mais nessa história de autoconhecimento, isso tem sido uma busca constante de fato para mim. Agora, dizer que eu consigo cumprir 100% esse ideal... Você tem um ideal, então? Eu tenho. É que assim, né? Eu gravei hoje um vídeo falando disso. Que bom. Gravei Então, hoje. já Não postei regravar. ainda, mas gravei hoje. Porque hoje de manhã eu comecei a pensar nisso tomando banho. E aí foi se estendendo. Olha, o raciocínio. a energia já tava no ar, a gente já tinha uma sintonia. Eu tava lá com ela no banho. É porque, ó, quando a gente fala assim de autoconhecimento, a gente vai, para todas as palavras, a gente vai construindo uma ideia do que aquela palavra representa, né? Então, para mim, quando eu penso em uma pessoa que, o autoconhecimento é latente nessa pessoa, pra mim é uma pessoa que beira a perfeição. Sabe aquela coisa de nada me atinge, eu não me estresso, você pode falar, pode cair o mundo, estou em paz. Aquela pessoa, sabe, que é quase um monge budista, que nada... Pra a minha concepção de uma pessoa plenamente autoconhecida... Que está presente no seu presente, no seu processo. Exatamente. Só que, na prática, pelo menos na minha realidade prática, esse ideal não existe na minha vida, né? É por isso que eu falei que eu estou sempre em construção. Entendi. Porque assim, por que eu vivi uma crise de identidade depois que eu casei? Porque se eu tivesse, né, esse ideal de autoconhecimento, o fato de eu ter adentrado a um novo papel que mudou muito da minha rotina, da minha forma de entender a vida, enfim, não teria me afetado tanto, né? Mas afetou. Então, quer dizer, tem alguma parte ali de mim que não estava integrada e que causou todo esse furdunço na minha vida, entende? Então, essa questão de autoconhecimento para mim, é uma busca, que eu acho que é algo que vai ser até o último dia da minha vida. Eu acho que a gente nunca tá 100% maduro em todas as áreas, sempre vai ter algum ponto que a gente precisa amadurecer, que a gente ainda age como criança, que a gente se comporta como adolescente mimado. Então, é muito mais, para mim, uma questão... O autoconhecimento é muito mais uma questão de conseguir se auto-observar e ir lapidando aquilo que a gente acha que tem que lapidar também. Porque nem tudo que a gente acha que é defeito né, Tati? Quando você fala assim que você não estava preparada para o casamento, você acha que o autoconhecimento, ele também é capaz de te desenvolver para aquilo que você não viveu? Porque o autoconhecimento, estando nesse lugar de passar por lapidação, de te desenvolver, de te construir, porque você está presente no que você está vivendo. Ele também te prepara para aquilo que você não tem experiência, porque tem muitas pessoas, né, tanto profissional como estudante, que está ali decidindo também sua profissão, relações amorosas, que a pessoa, ela se precipita a uma experiência que ela não viveu, tá? E aí ela não consegue se permitir um novo porque ela busca de forma inconsciente esse lugar de perfeição. Vocês entenderam o que eu falei? Eu entendi. Vocês entenderam também, entenderam? Entendi. Se não, eu tento repetir. É porque às vezes vai. Não, mas eu entendi o que você tá trazendo. Assim, ele me prepara o autoconhecimento para aquilo que eu nem vivi? O autoconhecimento, ele me deixa presente para passar por todas as fases? O autoconhecimento, ele pode também me bloquear para dizer assim, talvez isso daqui não seja para mim? Qual é a tua visão hoje, dentro dessa busca?
Eu acredito que o autoconhecimento é um pouquinho de tudo isso misturado. Por quê? O autoconhecimento, para mim, ele parte do lugar de eu entender quem eu sou de forma... Eu tenho usado esse termo, brutalmente sincera, sabe? A gente ser brutalmente sincero com a gente mesmo em alguns aspectos. Mas também precisa me trazer uma clareza de quem eu quero ser e por quê, né? Eu acho que o porquê aqui nessa frase ele é importante. Porque, eu quero ser uma influenciadora. Por quê? Porque se o seu propósito ali em construir isso é só fama, é só like, é só... o primeiro dislike, o primeiro hater, você, né? Você vai ali chorar em posição fetal. Então, precisa ter esse entendimento do que te motiva. Quando eu casei, por exemplo, uma das coisas que eu percebi que me tirou um pouco do eixo foi que eu perdi um pouco do meu porquê. Olha que loucura. Porque o que eu tive? Como eu casei mais ou menos 2 anos depois que meu pai tinha falecido, nesse período todo, que eu tava morando sozinha, a gente tava nesse contexto, meu pai faleceu, a gente perdeu todo o dinheiro da família, porque a gente sofreu um golpe. Então, foram 2 anos bem... Nossa, 2 crises muito E no mesmo ano. Foram duas situações bem difíceis de a gente lidar. E não foi pouco dinheiro. Hoje eu já falo, porque eu já falei na internet, então tá tudo bem. Mas foi R$2 milhões que a gente perdeu. Nossa. Não é qualquer dinheiro, sabe? Então, foi pesado. Foi bem... Então, assim... só que o que acontece? Ali, acionou muito em mim um instinto de proteção dos meus, né? Então, assim, eu como filha mais velha, eu sempre tive essa coisa que, obviamente, eu por muitos momentos me coloquei num lugar que não era meu, mas eu sempre tive isso muito aflorado de eu tenho que cuidar, eu tenho que proteger, eu tenho que fazer por. Então, durante esse período, muito da minha busca por ganhar mais dinheiro, por me estabelecer, por conquistar coisas, por refazer, enfim, até de me cuidar emocionalmente, tinha esse porquê, de que eu preciso ajudar a minha mãe, eu preciso ajudar minhas irmãs, então esse é o meu porquê. Quando eu casei, primeiro, você tem que transportar isso para um outro contexto, né, para um outro núcleo. Segundo, quando eu casei, as minhas irmãs também casaram, todo mundo, minha mãe começou a namorar, casou, foi pro emprego dela, outra casou, todo mundo bem, ninguém mais estava precisando de mim. E aí eu falei, ué, e agora? Ninguém precisa de mim? Pra que eu vou então fazer? Por que eu vou correr atrás? Lógico que agora, depois de muita autoanálise, eu cheguei a essa conclusão. Mas eu não tinha esse entendimento. E aí foi uma crise muito assim, de perder esse meu porquê, em paralelo a ter... Como é que eu vou dizer isso? Mas assim, me frustrado com a expectativa que eu tinha a respeito de casamento. Gente, isso acontece, Fê, com muitas pessoas. E elas não precisa nem ter uma base assim, então, de 2 crises por trás. Isso acontece muito, ela faz uma expectativa do casamento. Eu não sei como que é esse casamento, mas se você quiser compartilhar, eu acho importante. Mas tem muita gente que cria um mundo de um casamento, né? Constrói aquele mundo e quer que aquele mundo que ela construiu caiba. E aí não é só você, é você e outra pessoa. Exatamente. E aí? Eu acho que isso que você falou resume muito do que foram os 2 anos iniciais do meu casamento. 2 pessoas que entraram no casamento com a mesma visão, porém cada uma com a sua visão. Cada uma com a sua... Qual que é a minha expectativa de casamento e de um marido ideal, que isso é muito carregado do que era o meu núcleo familiar, do que eu tive de educação, e uma outra pessoa que veio com toda essa expectativa também. Cara, e aí, assim, fica uma guerra de você tem que se encaixar na minha expectativa, mas eu não tenho que me encaixar na sua, porque eu não tenho que... E assim, ainda pra agravar, eu e meu marido somos 2 pessoas com personalidades muito fortes. Somos 2 dominantes, assim, que olha, eu vou te falar, a briga, nós 2 é uma guerra nuclear, porque são dois dominantes mesmo, não, assim. E aí me conta, como que isso se resolve? Vamos tentar ajudar outros casais. A gente ainda tá no processo, mas já melhoramos muito. Até aqui, posso dizer que até aqui foi acontecendo. Quantos anos vocês estão casados? Vai fazer 3 anos. Que delícia. Agora. Então, assim, você vê que não tem muito tempo que a gente saiu desse ápice de conflito, assim, né? De se entender dentro do processo, né? De se entender o outro. Eu acho que esse processo de fala, de abrir o espaço também para o outro que tá ali dentro do relacionamento, talvez ceder um pouco, né? Porque muita gente vai para esse lugar de dominância e toma essa postura de defesa. E talvez você ter tido passado por tantas situações te coloca muito nesse lugar de defesa, né? Tem bastante de defesa. E eu acho que mais que... acho que, na verdade, o que faz eu ter essa defesa é
que essa questão da liberdade, da independência, ela é muito latente pra mim. Então, você quer ver um negócio simples, que eu quero morrer de ter que fazer? É dar satisfação. Sério? Tipo, acabei de lembrar que eu esqueci de avisar que eu cheguei, por exemplo. Entendeu? Isso pra mim é... Qual o nome dele? É Pietro. Pietro, ela está aqui. Já avisei. Não, menina, Quer mas gravar? é uma coisa, uma dificuldade que eu tenho de fazer isso. Não é porque eu faço de pirraça. Eu não lembro. Sabe uma coisa que não faz parte de mim, da satisfação? Tá. Então, é um exercício intencional que pra muita gente é absolutamente natural, que pra mim, nossa... Meu Deus, eu preciso lembrar de avisar. Para algumas pessoas não fazem diferença, que eu acho que para você não faz, mas para outra pessoa faz diferença. Exato. O que é que a gente tem que fazer? Porque eu vejo que nos casamentos tem isso muito da mulher realizar tudo, né? Uhum. Então, ela ser a pessoa mais flexível para tentar trazer esse equilíbrio. Uhum. Como que é para ti? Você se torna mais flexível? Porque eu tô puxando isso, não é para saber da tua intimidade assim tão a fundo. Mas também se tiver, não tem problema, tá tudo certo. Mas assim, é trazer flexibilidade também nesse lugar de posicionamento e exposição, né, nas redes sociais. Porque muitas vezes a gente tem que ir para esse lugar de flexibilidade. Ou talvez você tenha essa postura de ser inflexível. Você, dentro do relacionamento, você se torna essa pessoa que é mais flexível. Você considera importante fazer esse exercício de tentar melhorar ou não. A pessoa tem que olhar para mim, eu sou essa pessoa, eu sou essa essência, me aceite. E é isso. Uhum. Ó, quando a gente pensa na definição da palavra posicionar, não vou colocar no contexto do posicionamento de marca pessoal, né? O posicionar em si. O posicionar é basicamente você se mostrar de acordo com a sua essência, né? Não vou pegar, não sou Aurélio, não tenho de cor, mas esse é o contexto. Então, é eu mostrar aquilo que de fato está na minha essência. Então, quando eu falo de me posicionar, e aí depois a gente já entra na internet, mas vamos terminar aqui a pauta, né, do casamento. Eu preciso mostrar aquilo que eu sou. Perfeito. Entende? Então, esse é um primeiro ponto. Só que aí, se eu vou aprofundar, tem o lance de que o eu sou é o eu sendo, né? Então, eu também não acredito que é assim. Eu sou assim e você tem que me aceitar assim, porque você me conheceu assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Vocês entendeu? Aprenderam? Então, acho que tem... Eu falo, como é da Gabriela? Da Gabriela, sim, também da Gabriela. Também da Gabriela. Exatamente, só que é muito... quando a gente entra nessa pauta, a gente vai virando um universo, né? Porque uma das coisas, por exemplo, que acabou mais prejudicando do que ajudando também a mim nesse processo, é consumir muito conteúdo sobre isso na internet. Tá. Por quê? A verdade é que a gente vive uma era em que é uma... Posso falar a palavra? Não é palavrão, mas é que não é uma palavra tão bonita. Mas é tipo uma cagação de regra generalizada na internet, né? Vou repetir. Cagação de regra. Vou repetir devagar. Cagação de regras generalizada na internet. Não, e não é, porque pensa assim. Eu até cheguei nessa conclusão esses dias. Que a gente eu vi ela falou assim, eu não vou mais fazer vídeo curto. Eu vou fazer vídeo longo. Exatamente. Ela quebrou a regra. Porque a gente fica aqui nessa corrida de entregar. Eu tô do contra nisso. O Bruno ainda falou pra mim esses dias assim, não, mas é que você tem que achar um equilíbrio, porque você tem que usar o algoritmo. Você falou, Bruno, daqui um tempo acho que eu me enquadro. Mas por enquanto eu tô na revolta. Então, enquanto eu tô na revolta, eu vou falar o tempo que eu quiser, do jeito que eu quiser, e pronto, acabou. E depois eu me ela fala e ela entrega e a gente assiste o conteúdo dela e vai até o final. Não, porque senão porque esse processo de ficar muito se podando, pra mim, que gosto de destrinchar as coisas, é um martírio eu ter que fazer o negócio caber em 1 minuto, sabe? E aí eu cheguei no ponto de falar, então eu não vou postar, porque eu não vou, em 1 minuto não vai caber o que eu quero falar e eu não quero falar um negócio raso. Então, isso foi um processo. Aí, o que eu tava falando antes? Eu esqueci. Dessas regras que a gente tem Exato. que seguir. Regras, que é a cagação de regras na internet. O que acontece? A gente vem, né, num movimento ascendente muito grande do movimento feminista. Aí eu lanço do meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, e tanana. Em contrapartida ao discurso feminista, a gente vê a ascendência de um discurso feminino. E esse discurso feminino é muito desse lugar de a mulher tem que ser feminina, tem que ser delicada, tem que usar saia godê, né? Tem que ser aquela coisa assim, né? Que tem que equilibrar os papéis, você tem que saber como falar com seu marido, e não sei o que, não sei o que. E aí eu fiquei tentando, porque eu falei assim, tá, com o discurso feminista eu a maior parte das pautas não me cabe, então vamos para esse lado aqui. Porque a gente tem essa mania de ser binário, né? E aí, vou pra esse lugar aqui. E aí, eu fiquei tentando caber. Então eu tenho que saber cozinhar, eu tenho que saber cuidar da casa, não sei o quê. Mas eu não sou de um contexto em que eu não preciso trabalhar.
Então, eu preciso trabalhar, mas eu preciso manter a casa, mas eu preciso estar bonita, mas eu preciso estudar, mas eu preciso... Eu comecei a ficar meio... Foi aí que começou um pouco das minhas crises. Eu falei, cara, não dá. Não dá pra ser isso tudo. E eu vou ter que escolher. Se eu vou ter que escolher, eu vou escolher trabalhar, porque nesse lugar eu já sei performar. Entende? Então, foi um pouco disso. Então, essa cagação de regra, ela atrapalha muito o processo, entende? De você se encontrar neste lugar. E aí, voltando para a questão do posicionar dentro do casamento, para mim, tem muito lugar de que assim, ok, construímos um relacionamento, falando do meu, né? Construímos um relacionamento que por 2 anos viveu em crise, com brigas constantes, com 2 pessoas absolutamente esgotadas emocionalmente, só que a gente decidiu que a gente não vai desistir do casamento. A gente decidiu que a gente ainda vai tentar. A gente ainda consegue tentar. Então tá. Que incrível. Aí eu vou falar assim, então, Pedro, a partir de agora você precisa mudar. Porque se a gente vai tentar, você precisa mudar. Tente que não cabe, eu falar isso. Ainda mais pra uma pessoa dominante. Não sei se você é dominante. Você é dominante? Não, sou uma florzinha. Ah, então é outra conversa. Não, pra gente que é muito dominante, você quer uma pessoa dominante, quer morrer, é alguém mandar ela fazer alguma coisa. Entendeu? Dominante. Você que tem... O Bruno é dominante. O Bruno não sabe bem o que eu tô falando. Então, assim, sabe aquela coisa? Eu tô indo pegar o café, mas se alguém mandar eu pegar o café, eu já não vou pegar. Sabe? O dominante, o colérico, né? Ele tem muito disso. Então, se eu quero que o negócio funcione, não vai adiantar eu mandar ele mudar. O que sobra? Eu mudar. Sabe? Aí o meu processo de uns tempos pra cá tá assim, eu vou pagar pra ver o que acontece quando eu melhorar. E não é melhorar porque a mulher é a responsável por melhorar o casamento. Não é melhorar pra agradar a ele. Você tá dando uma oportunidade para que isso aconteça. Eu tô falando assim, eu tô numa fase, Tati, que eu tô confiando no processo, sabe? Porque se a gente não confia no processo, a gente vai atrás do resultado, a gente quer acelerar muitas coisas. Aí tem a historinha do bambu chinês, que eu viralizei uns anos atrás falando do bambu chinês. Conta eu acho que ele se aplica. Eu não conheço essa. Não conhece? O bambu chinês fala que... o bambu chinês é uma planta Sim. mesmo, de fato, né? E o bambu chinês, ele ficou famoso porque é uma planta que durante 5 anos só cresce em raízes. Ela só aprofunda, só não sai um brotinho de nada. 5 anos. Então, pra quem olha de fora, parece que não tá acontecendo nada, que é uma planta que não vingou. Só que durante esses 5 anos, ela tá aprofundando as raízes. A partir do 5º ano, ela cresce 25 metros de uma vez só, em menos de um ano. Então, quer dizer, por que ela conseguiu crescer 25 metros em menos de um ano? Tá forte, firme. Exato, porque a raiz passou 5 anos. Agora, se alguém, no 2º ano, acha que essa plantinha não tá vingando e arranca, não deu o tempo de presenciar a magnitude do crescimento daquela planta, assim, Incrível. Entende? Então, eu tô um pouco nisso. Falei, eu vou fazer um vídeo falando, eu sou o bambu chinês, porque é exatamente esse processo. E como seria se a gente conseguisse fazer essa comunicação e esse ponto de escolha fosse para os dois? Sabe por quê? Porque eu vou te falar, eu venho de um divórcio, né? Passei por um divórcio, a gente tá tudo bem, graças a Deus. Uhum. E eu também vivi conflitos como esse. Né, para esse lugar, porque eu não precisava trabalhar, né? Eu tinha, para que trabalhar, né? Para que fazer? Mas para que? E assim, por acho que muitos meses eu pagava para trabalhar. Porque não dava, as contas não batiam. Alguém cuidar da minha filha, alguém cuidar da minha casa, né? Quem é que vai pagar a gasolina? Então eu pagava para trabalhar. E ali, mas eu sabia o que eu queria. E aí, muitas vezes, a gente tem que ter esse diálogo, essa discussão, né? De falar para a pessoa que é possível da gente trazer esse lugar de equilíbrio, que a gente vai organizar para os dois lados. E durante muito tempo funcionou. Mas, às vezes, a gente pode ir para esse lugar de desequilíbrio quando só um fica ali tentando, né, mostrar e o outro, talvez, ele não funcione. Que comunicação você vê hoje que você contribui para o Pietro? Eu vou falar do seu casamento. Fica à vontade. Para a gente trazer também para essas outras mulheres. Para ela construir igual você está se posicionando, você está sendo flexível e tentando sair desse lugar de dominância e de conflito, esse seu posicionamento, nossa, incrível, importantíssimo. Você também está nesse lugar de se escolher dentro desse seu lugar autêntico, desse seu lugar de autoconhecimento, desse quem estou sendo agora. E você também comunicar para outra pessoa, a outra pessoa também poder ser flexível e entender
o seu ponto de vista. O que a gente poderia falar? Vou falar agora de companheira, agora a gente vai falar sobre casamento. Porque muitas mulheres vivem nesse lugar e depois, sabe o que acontece? Eu vejo, né, minha experiência. Vai para o lugar de punição. Termina punindo o marido. Porque ela passou muito tempo investindo muito tempo negligenciando suas escolhas, que não é o seu caso, que você está, pelo que você está falando aqui, você está presente nas suas escolhas, mas depois ela vai para um lugar que ela começa a punir a outra pessoa, porque a outra pessoa, ela não escolheu a escolha que ela fez. Então, assim, as escolhas são diferentes. Que comunicação que eu vou ter para que o meu companheiro, ele fale assim, eu vou escolher junto com você? Tô pensando como responder essa pergunta, porque na prática, eu tenho pouco tempo de casada, né, gente? Eu não sou, nossa, melhor, a super lugar de fala, mas assim, do que eu tenho vivido, é que assim, nem sempre a pessoa vai escolher o que eu escolhi. E você tá disposta? Eu acho que tem eu acho que o essencial é ter um ponto de convergência. Perfeito. Sabe? Então tá, quando a gente olha pro futuro, a gente pensa parecido, né, no que a gente quer, eu acho que esse é um ponto importante, porque se realmente forem... Eu já tive um relacionamento que era assim, sabe aquela coisinha que é 1 grau de diferença, mas conforme vai passando o tempo, esse 1 grau vai virando um negócio muito louco, assim. Mas quando a gente vai fazer uma linha, a gente faz isso, né? Aí, não, tá aqui, no começo parece que tá igual. Quando vai no final, é exatamente isso. E aí eu acho que é um ponto crítico. Agora, se a gente tem, assim, valores que convergem, a gente tem uma visão que converge, os comos, eu acho que eles mudam até porque a gente vai mudando ao longo da vida. E aí entra uma questão que eu falo, assim, de um autoconhecimento, de um autodesenvolvimento, porque é muito fácil pra gente falar assim, olha, eu mudei, mas você tem que entender que eu mudei. Boa. Né? Por quê? Porque se a gente tá 10 anos juntos, eu não vou ser a mesma pessoa de 10 anos atrás. Mas e o outro? Ele também mudou. Entende? Então, eu acho que os comos, eles vão mudando ao longo da vida. E a gente precisa conseguir lidar com isso. Então, eu não acho que... se a pessoa escolheu fazer algo diferente, isso não vai funcionar. Mas eu acredito que a gente precisa aprender a se comunicar de verdade. E você sabe que eu tô lendo agora um livro... que assim, é um tapa na cara atrás do outro, misericórdia. E é um livro super, super antigo. Super antigo. Eu tenho aqui, era um livro que já era da minha mãe, aí depois era do meu pai, tem lá as anotações deles. Lembro. Chama Arrancar Máscaras e Abandonar Papéis. Uau! Arrancar máscaras e abandonar papéis. E abandonar papéis. Já vamos estar comprando. Esse livro é um livro baratinho, é um livro curtinho, mas eu vou lendo. Sabe aquele livro que você tem que ler devagar? Porque ele fala sobre comunicação. Só que, assim, a ênfase do aprender a se comunicar tá muito em você se entender. Por isso que eu acho incrível esse livro. É um dos melhores livros que eu já li na vida, assim. E o trecho que eu li, acho que ontem ou anteontem, ele fala da diferença do que a gente costuma chamar de comunicação. Então, ele fala assim, tem a pessoa que quer desabafar. Ele falou, desabafar não é comunicar. Desabafar é você tratar o ouvido do outro como lixeira e você joga tudo que você quer. Isso não é comunicação. E eu falei, eu tomando tapa na cara, porque quantas vezes ela fazendo ouvido de lixeira. Quantas vezes eu falei essa palavra pro meu marido. Falei, mas eu só quero desabafar e você não me ouve. Aí eu lendo isso, eu falei, meu Deus, tô entendendo por que ele não queria me ouvir desabafando. Porque pra mim, que quero desabafar, é mais fácil ouvir um desabafo. Mas pra quem não tem esse hábito de desabafar, é uma afronta ficar fazendo seu ouvido de lixeira pra outra pessoa, entende? E aí eu falei, caramba, é verdade, desabafar não é. Adorei. E aí ele vai trazendo, ele constrói que a comunicação, ela sempre vai partir de um lugar de você entender algumas coisas sobre você para que você consiga comunicar isso de forma coerente e clara para as pessoas. Então, por exemplo, ele fala de... Freud que fala, na verdade, né? Das formas que a gente tem. São 5 formas de a gente se defender. Eu não vou lembrar todas agora, porque algumas me marcaram mais e ficaram na minha cabeça. Mas uma delas, por exemplo, é a projeção. O que acontece? Eu projeto na pessoa uma característica que é minha. Quer dizer, eu sou uma pessoa passivo-agressiva. Então, se alguma coisa em você soar passivo-agressivo, eu já automaticamente isso brilha, grita. E eu já começo a falar que você é passivo-agressiva. Por quê? Porque é algo que tá dentro de mim. Então, eu percebo mais em você aquilo que é meu. Entende? E isso eu acho que é um ponto que, se a gente aprender a se analisar, a gente começa a lidar melhor com o outro, entendeu?
esse exercício que eu tenho feito. A comunicação com seu parceiro. E a forma que você se comunica, né? Porque aqui você trouxe tudo. Como você se posiciona. Eu sempre falo para as pessoas esse lugar de amadurecimento da fala. Porque as pessoas, muitas vezes, ela tem a dor, ela quer fazer o outro sentir a sua dor e não quer falar de como que essa dor não se repita. Né? Então, assim, tá doendo muito em mim. Aí você vai lá, você grita, você esperneia, né? Dependendo do seu nível de infantilidade emocional, você faz outras coisas, você pune, você vinga, você não faz o que a outra pessoa ia se sentir feliz. E você entra nesse padrão repetitivo e é um ciclo vicioso que era só você chegar de forma madura e falar sobre o que aconteceu, o quanto isso bateu em você, te machucou, te deixou menos feliz em determinada situação, e que se faz sentido para outra pessoa também entrar nesse padrão de mudança. Porque quando a gente está junto com a pessoa, é trazer esse lugar. É importante para você a minha dor? Né? Aí se a outra pessoa entende que é importante, ela consegue mudar, então vale a pena seguir junto. Porque às vezes a pessoa ela não entende o seu nível de dor, porque você não falou a dor, o quanto aquilo dói. Você só está esperneando o quanto que foi errado, o quanto que não funcionou, viu que não deu certo, olha o que você fez, mas ela não está falando de o que aquilo refletiu dentro dela, né? Dentro desse lugar de casamento, né? De relação. E para amizade também, né? Eu acho que também funciona quando a gente vai se envolver com os amigos. E agora me fala de você influenciadora. Quanto que você traz esse lugar de impacto na vida das pessoas? Quem são as pessoas que te consomem? O que você fala lá na sua rede? Olha, a minha trajetória na internet, ela começou como blogueira de moda. De moda? Blogueira de moda, beleza, lá meados de quanto? 2015, por ali. Faz muito tempo que eu comecei na internet. Como que você começou? Como que eu comecei? Deixa eu pensar, nem lembro como que eu comecei. Eu sei lá, eu acho que deu na telha de eu virar influenciadora de moda, tipo uma coisa aleatória. Comecei a postar uns looks do dia, e foi indo. Em algum momento, tava se formando, duas empresárias estavam formando um grupo de influenciadoras. Na época, era muito forte o F-Hits, não sei se você lembra disso. Sim. Era um grupo tipo F-Hits na época, que elas estavam criando, elas me convidaram, e aí quando eu fiz parte desse grupo, eu meio que consolidei este meu papel de influenciadora. Aí fiz umas publis, fiz um dinheirinho e tal, mas esse bastidor do mundo da influência de moda era muito tóxico pra mim, sabe? O que é o tóxico? Eu acho muito ruim. Exemplo, tá? O que eu não gostava? Vamos falar para aquelas pessoas que aspiram a esse lugar de influenciadora. Por que pra mim não funcionava? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa competitiva, tá? Até precisaria ser um pouco mais, mas não sou uma pessoa competitiva. Então, se eu tô num evento com você, o fotógrafo para tirar foto sua, quer que eu segure sua bolsa? Dá pra você tirar? Tati, arruma o cabelo aqui, que não sei o quê. Só que esse bastidor dessa influência não era assim. Sério? Era uma coisa assim, eu tava no evento, um fotógrafo pedia pra tirar uma foto minha, ficava todo mundo... Sabe? Tipo, meio que aquela coisa meio de inveja, uma coisa de... Todo mundo quer ser a mais estilosa, todo mundo quer ser a mais bonita, todo mundo quer ter mais seguidores, sabe? Então, era uma coisa que, pra mim, pro meu jeito de ser, não funcionava. E aí, eu fui desanimando daquilo. Em paralelo a isso, eu comecei a prestar serviço como social media e tal. Na época, ainda não tinha nem Reels, a gente só fazia carrossel. Mas eu comecei a prestar e aquilo foi se fortalecendo. Então, aquilo lá já não estava mesmo fazendo muito sentido para mim. Eu comecei a me fortalecer aqui prestando serviço. Fui começando a ter mais demanda, então comecei a sentir a necessidade de estruturar melhor a empresa mesmo, ter colaboradores e tudo mais. E aí, nesse contexto, eu, tô fazendo para outras pessoas, vou fazer para mim. E aí, eu comecei a falar sobre aquilo que eu fazia. E aí, foi onde eu construí o que, de fato, eu tenho hoje construído na internet, veio desse lugar mesmo de falar de posicionamento, de marketing digital. E eu sempre falei de marketing digital, mas essa questão do posicionamento de marca pessoal sempre foi a minha bandeira. Sempre foi a minha temática de preferência. Eu gosto desse assunto. O que te chama a atenção hoje em dia é que você olha para as pessoas e entendem elas ali? Porque às vezes eu vejo muito um quadro de repetição. Das pessoas, elas se distanciarem da essência dela, e por ela estar consumindo de forma exacerbada o conteúdo de outras pessoas, e muitas vezes esses conteúdos parece que vem tudo meio que no mesmo padrãozinho ali, e ali o algoritmo entende que você consome aquilo, te dá mais daquilo, e você entra num padrão que você acredita que também vai funcionar para você, e você se distancia de tudo aquilo que a gente conversou,
do autoconhecimento, Uhum. do seu propósito, do que faz sentido para a tua vida. Você começa a entrar nesse padrão de consumir uma coisa que não faz nenhuma conexão com aquilo que você é. E no final eu vejo pessoas que elas não dão certo, entram num lugar de frustração, né? Porque foge muito desse lugar. Você também sente isso? Muito. Eu vou te dizer que eu acho que o ponto meio que final de eu decidir parar de vender, por exemplo, curso de posicionamento na internet, foi depois que eu vi Você vendia curso de posicionamento? Tinha curso, mentoria, tem mais. tudo. Ai, gente, eu já quero. Tem curso gravado, eu falo que 7 close Infoproduto. friends. Eu falo que 7 close friends, eu já fiz um pouco de tudo na internet, entendeu? Já fiz serviço de curso gravado, de mentoria, de consultoria, de blogueira, de publi, de podcast, eu já fiz um pouco de tudo na internet. Mas o que foi me desencantando um pouco de vender cursos sobre isso é exatamente um processo de educação muito longo para as pessoas entenderem a minha visão sobre isso, sabe? Boa. E aí eu falei, cara, e na verdade, o que me brilha o olho é a questão dessa conversa mais filosófica sobre o assunto, entende? Tá. E aí eu tava me esforçando muito para para manter a metodologia de posicionamento. Mas o que eu vejo, que eu ia falar do que foi o ponto final, né? Um vídeo no YouTube que apareceu para mim aleatoriamente de uma mulher falando assim. Ela começou o vídeo falando o seguinte: eu queria me posicionar na internet e eu fui atrás de pessoas que pudessem me ajudar nesse processo, né? Mentores e tudo mais. E ela falou assim: cada mentor que eu contratei arrancou um pedaço de mim. Menina, eu assistindo o vídeo chorando. Eu fiquei muito magoada com aquilo que ela tinha vivido. Principalmente porque eu sei que é a real. Porque eu já atendi também, já dei mentoria pra pessoa que falou pra mim: Fê, eu paguei R$25 mil numa mentoria pra pessoa me descaracterizar por completo, sabe? Então, o que eu vejo de posicionamento, que é o que me desencantou um pouco de falar sobre isso, não sobre a temática, porque eu continuo gostando, são a cagação de regra, entendeu? É tipo assim, pra você ter uma imagem de autoridade, você tem que usar a roupa bege, com o cabelo assim, fazer a foto no fundo assim, com a golinha alta, ou com o blazer, com a maquiagem assim, aí você tem que ficar com a mãozinha assim, porque senão não passa, não tem uma imagem de autoridade. Aí eu já começo a achar ruim, que eu falo assim, não é uma imagem de autoridade. Você tem que ser uma autoridade, entende? A autoridade você constrói com um conjunto de coisas, não é só com a sua imagem. Aí eu vou trazendo e falo assim, e outra, é absurdo você querer construir um posicionamento partindo do que deveria ser o último ponto. Então, hoje, quando você fala assim, você que está assistindo, você pensa em se posicionar na internet. E quando eu vou dar palestra, eu costumo começar com essa pergunta. Eu falo, quem tem um posicionamento? Quase ninguém levanta a mão. Ah, tá. E quem quer ter um posicionamento? E todo mundo levanta a mão. Eu falei, gente, tá todo mundo errado, porque todo mundo tem um posicionamento. Se a gente partir do pressuposto de que posicionamento é o lugar que você ocupa, é a percepção que as pessoas têm de você, você tem um posicionamento. Eu tô olhando pra você, eu penso alguma coisa sobre você. Eu tô olhando pra você, eu penso alguma coisa sobre você. Isso é um posicionamento. Agora, vamos ser intencional pra construir algo que de fato você quer que as pessoas percebam a seu respeito? Aí a gente vai pra técnica. Só que onde que eu acredito que tá o principal dos erros? Toda vez que alguém pensa em se posicionar, primeira coisa que a pessoa faz uma sessão de fotos e começa a gravar conteúdo. E aí você fala assim, tá, você vai falar sobre o quê? Pra quem? Qual a tua mensagem? Porque falar sobre posicionamento, tem zilhões de pessoas que falam. Agora, qual é a minha visão sobre isso? Entende? Como que eu enxergo isso? Aqui é que de fato mora o posicionamento. Porque aí que você vai lá na origem, né, que não foi Kotler, mas Kotler popularizou, digamos assim, o termo posicionamento. Ele fala que posicionamento é você ocupar um lugar único na cabeça do seu consumidor. Como que eu vou ocupar um lugar único fazendo a mesma coisa que todo mundo tá fazendo? Gente, você entende? Parem de repetir os outros. Não tem lógica. Agora, por que tá todo mundo fazendo igual? Porque na real, eu vou te falar assim, é uma visão minha, tá todo mundo preferindo terceirizar a responsabilidade pelo seu próprio posicionamento. Então, é mais fácil eu seguir aquele monte de regrinhas que alguém tá me dizendo que é o que funciona, sim, do que eu parar para avaliar, pensar, estudar. Porque se posicionar de verdade vai exigir de você desenvolver habilidades. Você vai produzir conteúdo, você vai precisar aprender a desenvolver um bom conteúdo. Não só
o roteiro, mas como que você performa na câmera? As pessoas se prendem quando você tá falando? Você consegue prender a atenção das pessoas? É uma habilidade que você vai ter que desenvolver. E tá tudo bem começar ruim. Todo mundo, o primeiro é sempre o pior. E o último que eu fiz é sempre o pior. Esse aqui, por exemplo, vai ser o pior podcast que eu vou gravar daqui pra frente, entende? Muito bom, muito Porque bom. eu pretendo continuar melhorando. Só que as pessoas não querem passar por esse processo. Então, por que as pessoas não querem passar por esse processo? É falta de autorresponsabilidade. É mais fácil eu colocar a culpa no mentor que não me ensinou direito do que eu desenvolver habilidade e senso crítico. Imediatismo também, né? Imediatismo, com certeza. Porque e tá tudo cada vez mais rápido. Porque eu estudei, eu me formei no mesmo ano que aquela pessoa, e aquela pessoa hoje já está aqui e eu ainda estou aqui. Então, assim, ela não está disposta a passar pelo processo. Né? Ela não está disposta a evoluir dentro do que se requer ser feito. E eu estava falando até para a Ruby, eu falo que uma característica do fracassado é fazer aquilo que ele quer. O fracassado, ele faz o que ele quer sempre. Né? Eu vou acordar e eu vou malhar? Não, eu não quero malhar. Então, ele faz o que ele quer. Ele não faz o que tem que ser feito. E aí, você vê que pessoas que despontam porque elas fazem o que tem que ser feito e não é uma questão de querer. Né? Não é uma questão de, agora eu quero fazer isso, agora eu não quero fazer isso. E aí, você falou um ponto muito importante, que tem muita gente que fala, eu não tenho oratória. Eu não tenho dicção. Eu não sei falar para a câmera. Mas ela nos coloca nesse lugar de se desenvolver. Ela não se coloca dentro do processo que esse vai ser o meu pior podcast. Eu amei isso aqui. Porque amanhã eu vou fazer um e vai ser melhor do que esse. E passar por essa trajetória de se ver nesse lugar e essa autocrítica e esse perfeccionismo de olhar sempre para quem está funcionando. Meu canal só tem tantos seguidores, o de fulano tem tanto. Dane-se, você está no seu processo. E aí saber passar por ele com delicadeza. Com acolhimento, né? As pessoas, cada um dentro da sua trajetória e trazendo esse lugar de desenvolvimento constante. E lembrando que o cérebro sempre defende a gente daquilo, né? É verdade. Que é dolorido, né? E sempre leva a gente para esse lugar de paralisar. Dentro dos seus... Essas pessoas que já passaram por você, teve algum caso, assim, relevante que você sentiu, assim, que tinha tudo para acontecer e talvez não aconteceu como você esperava? Ou alguém que você não esperava muito e brilhou? Como que foi dentro dessa trajetória aí? De mentorados eu já tive, mas eu posso te falar que acho que de todos acho que eu sou o caso mais frustrado, de meu mesmo, assim. Sério? Eu acho que sim, porque... eu sou a pessoa muito perfeccionista. Eu tenho que brigar com isso, né? Eu sou a pessoa que procrastina porque sempre acha que tem que ajustar alguma coisa. Eu sou essa pessoa que tá o tempo todo vendo o que tá acontecendo e ainda por cima eu tenho o agravante de que eu estudo muito, né? É uma discussão que eu já tive esses dias com o Bruno também. Ele falando, Fernanda, você está sendo arrogante. Eu falei, não é arrogância, você tem que entender que é verdade. Não, porque ele falando assim, a Nath e ele foram num evento, ele falou, você tem que ir, vai ser muito bom pra você. Eu falei, gente, eu não vou mais em evento, eu não vou mais comprar curso de mentoria, porque eu já sei muita coisa. Aí ele falou pra mim, isso sou arrogante. Eu falei assim, eu sei que sou arrogância, mas eu não tô dizendo que eu sei tudo, tô dizendo que eu já sei muita coisa e eu não tô executando. E o problema de a gente saber muito, estudar muito, é exatamente esse. Aí você sabe um monte de coisa e não faz nada, e sempre tem uma coisa nova. Então, aquilo que eu ia executar e nem comecei a executar, eu já não executo porque já tem uma coisa nova, entende? Então, eu acho que de todos os casos que eu já vi, já presenciei, eu sou o meu caso mais frustrado. O meu marido, ele tem uma frustração muito grande comigo nesse sentido também, porque ele é estrategista. E quando a gente se conheceu... não é sempre, foi também uma coincidência da vida, né? Que a gente começou a namorar, o meu vídeo viralizou, e aí eu tinha um curso que eu tinha gravado que estava parado, ele não, vamos lançar, porque a gente tem que aproveitar esse hype para fazer um dinheiro e tal. Só que não se sustentou, né? Porque aí tem uma questão de incompatibilidade de forma de trabalhar. Ele tem um jeito de trabalhar, eu tenho outro, e a gente começou a se bater muito. Então, ele tem a frustração, porque ele fala, cara, todo mundo que fala comigo de você, fala que você tem muito potencial, que não sabe como que você não tá fazendo milhões na internet. E você não vai, Fernanda. Pelo amor de Deus, você tem que saber que você tem potencial. Eu falo assim, eu sei. Só que o problema é que o meu motivador não é o dinheiro. Então, se eu não estiver muito confortável com o que eu tô fazendo, eu travo. Aí entra a questão de autoconhecimento. Mas eu acho que de todos os casos eu sou. E é por isso que... o que te leva para esse lugar, porque eu também tenho disso.
Então, tipo, eu consumo, e toda vez que eu vou consumir, eu sou da área da harmonização, e toda vez é um curso, e toda vez as minhas amigas falam, ai, mais do mesmo, eu nem vou entrar nessa palestra hoje. Aí eu respiro fundo, e eu falo, tem algo de novo aqui pra mim. Uhum. E aí passa a palestra inteira, e eu fico caçando alguma coisa que vai realmente refletir de forma diferente na minha vida. E eu ensino também para as minhas mentoradas. Eu falo assim, o que você está investindo hoje, você tem que sair daqui e multiplicar. Então, você está investindo num curso comigo, isso aqui tem que valer. E tudo que eu faço na vida, eu tenho que replicar aquele valor, porque aí eu já começo a me motivar a fazer e não só absorver, né? E as pessoas, elas estão tanto nesse lugar de absorver, que é tanta informação, é tanto método, é tanta técnica, que aquilo começa a bagunçar na cabecinha da pessoa. E eu sou muito da sua linha. Eu falo, gente, mas de novo outro curso, o que é que eu vou fazer com isso? Aí eu respiro, aí eu vejo se tem conexão, se faz sentido, o que eu vou tirar daqui. Então, assim, se eu investir 15 mil numa mentoria, eu tenho que ter um retorno de 15 mil. Aí eu coloco o tempo. Né? Em quanto tempo que esse dinheiro vai retornar para mim? E aí eu não me desconectar disso, né? Desse propósito de fazer financeiramente o dinheiro entrar de novo. Maravilhoso. Você, né? É o perfil ideal de mentorada, né? Então, é isso. Então já vamos fazendo. É sobre isso. Porque você sabe que, assim, uma frustração que eu fiquei muito de mentoria é até onde eu consigo ir para a pessoa ter o resultado. Eu tinha isso no começo. Você tinha? Muito. E aí, eu tenho uma formação também de professora. E eu desisti, eu tenho uma formação de licenciatura em geografia. E eu dava aula para, na época era ensino médio, era primeiro, segundo, terceiro ano. E aí aquele adolescente, todo mundo louco, com os hormônios lá em cima. E eu chegava para dar aula e eles não me consumiam. E aí eu tinha que trabalhar no salão da minha mãe também. E quando eu chegava lá, todo mundo me desejava. E aí eu falava assim, gente, eu tô entregando uma coisa que as pessoas não querem. E aí, quando eu olho para minha mentoria, isso no começo, eu já trabalhei isso. Quando eu olho para minha mentoria, que eu entrego tudo lá, que eu dou minha alma, meu sangue, não depende mais de mim. Não é meu. Se você aprendeu a fazer uma aplicação, se você aprendeu a fazer uma injeção, eu dei o meu melhor. O que é meu, eu entreguei. O que vai ser de você já não faz mais parte. Então, eu travei lá na geografia, né? E por uma parte, eu fiquei muitos anos parada nesse lugar de quando eu passei a dar mentoria dos cursos de injetáveis dentro da harmonização. E ali eu entendi depois que não era mais sobre mim, era sobre o outro receber. Porque as pessoas, elas querem, mas elas não estão dispostas a passar pelo processo. Exato. E o processo é dolorido, porque ninguém nasce sabendo. Exato. Né? A gente performar leva um tempo. Não é porque você vai me dar um método que eu vou sair desse método replicando com excelência, com destaque, que eu vou viralizar a partir desse método da Fernanda. Vai ter uma jornada que eu vou ter que multiplicar muitas vezes, até que de repente se exploda. Mas a pessoa que está do outro lado vai para esse lugar de frustração mesmo. Pelo menos dos mentorados que eu atendi, eu nunca tive, pelo menos, o feedback eu me frustrei com a sua mentoria. Eu acho que essa frustração sempre foi mais minha mesmo, né? Porque você vê a pessoa no lugar e ela... Mas olha só que legal também, né? Fazendo uma análise, o que eu fui entendendo? Eu falei assim, gente, o problema maior da pessoa que quer se posicionar na internet e não se posiciona não é falta de técnica. E aí eu comecei também a remodelar o que eu estava entregando. O que falta nas pessoas? Vamos lá. Cadê? Se eu te entregar um roteiro pronto, você senta e grava? Pergunta mesmo pra você responder. Eu gravo, porque eu tô pagando pra você fazer isso. E eu tenho Perfeito. Que honrar meu dinheiro. Agora, você concorda comigo que se eu entregar um roteiro pronto e você não gravar, o seu problema não é falta de técnica? Porque a maioria das pessoas se apoia no... Eu não sei escrever um roteiro, eu não sei como gravar, eu não sei usar uma câmera, eu não tenho o melhor celular, eu não sei arrumar a luz, eu não sei... Aí, o que eu faço? Então tá, então a gente vai pegar aqui a câmera, vou pôr, você vai sentar, vai gravar, eu vou colocar o TP, vou te dar o roteiro pronto, você só senta e grava. Beleza? Não grava. Aí eu comecei a entender, eu falei, gente, é que as pessoas não estão nesse nível de consciência. Mas o maior problema das pessoas para se posicionar é falta de autoconhecimento, não é falta de técnica. Emocional, é emocional, porque se você tem o roteiro pronto, você pagou 15 mil numa mentoria, a pessoa fez todo... E aí eu tô falando do meu caso, né? Eu faço todo o processo, eu desenvolvo... Tati,
tudo. Narrativa. Eu chego no ponto de montar as referências para sua sessão de fotos lá no final do processo com IA, para você já ter com a sua cara, com a cor de roupa, com o estilo que a gente montou. Não vou passar por narrativa, por tom de voz, por big... Cara, eu passo por tudo. Eu te entrego pronto. E lá na última etapa, onde a gente tá falando de conteúdo, eu te entrego pautas prontas e os primeiros 5 roteiros para você gravar e entender qual é a estrutura. Estes 5 roteiros, a pessoa não grava. Eu falo, cara, o problema não é técnica. Você entende? A pessoa entendeu. Eu sei que ela entendeu o que eu falei. Porque ela tá conversando comigo, você percebe se a pessoa entendeu ou não. Sim, eu tenho que honrar os 15 mil. Mas se ela não faz, é porque o problema é emocional. Entende? E aí entra uma série de outras coisas. Que é a pessoa que tem, às vezes, problema de autoimagem. Então, ela não consegue lidar. Eu já atendi gente que passou, sei lá, 1 ano gravando vídeo. E ela nunca assistiu nenhum dos vídeos dela. Eu não assisto também. Você não, nenhum? Porque senão você não quer usar? Não, porque eu travo. Boa. Você tá percebendo que é isso? Você tem que se conhecer. Eu fico aqui nos feedbacks que as pessoas dão para mim. Mas você onde que eu posso melhorar? Aí Perfeito. as pessoas, elas trazem para mim assim, a sua evolução você fez até aqui, agora você precisa desse outro passo. É isso. E a gente vai. Você entendeu? Você falou assim, ó, se eu assistir, eu travo. Então eu não vou assistir, mas vou fazer. Vou fazer e vou também estudar o que eu posso melhorar. Perfeito. Não é também fazer de qualquer jeito, né? Então, assim, se eu entendo que um processo não roda comigo, roda com a pessoa. Ela se vê e ela lista ali o que não funcionou e tá tudo bem. Pra mim, se eu me vejo, eu entro no processo de autocrítica, que eu falo, nossa, isso daqui foi horrível, nossa, eu falei problema, sei lá. Então, aqui eu me desvalido, eu vou pro sofrimento, porque eu sou também um pouquinho melancólica. Aí aquilo me dói, eu falo, não. Aí eu peço feedback das pessoas que estão do meu lado. O que a gente pode melhorar? O que não deu certo? O que a gente vai fazer diferente? Qual vai ser o nosso próximo desafio? Alinhou tudo, foi perfeito. Né? A gente construiu o roteiro, você entregou, você fez todos os vídeos, você se posicionou, você falou. Mas a gente precisa agora aumentar o tom de voz. Agora você precisa falar um pouco mais devagar, porque eu falo muito rápido. Então, assim, o que a gente pode fazer para melhorar e ir para esse lugar de desenvolver? Sem essa autocrítica, né? Exato. É uma questão de autoavaliação, não autocrítica. Eu acho que se a gente mudar as perspectivas ajuda, né? Não, autocrítica, muito boa. Porque na prática, vou falar até por mim mesmo, eu luto muito contra isso. A gente não quer ser principiante em nada depois de uma certa altura da vida, não é? Boa. Eu acho que a gente passa por esse lugar. Então, assim, eu sei que se eu não tenho habilidade de gravar vídeo, eu começar a gravar vídeos, eu vou estar ruim no vídeo. E eu não quero estar ruim em nada. Entende? Mas a gente tem que começar por algum lugar. Exato. Mas aí faz a pessoa entender. Sabe? Eu acho que a partir desse podcast de hoje, você vai estar entendendo que esse ponto vai ser decisivo na sua vida. Pegou esse corte? Você sabe que eu falo às vezes para as pessoas, vai gravar vídeo pela primeira vez. Eu falo, fique em paz, que esse vai ser sua pior gravação. Vão ser seus piores vídeos. E tá tudo certo. Você tem que começar ruim para você ficar bom. Não tem outro caminho, não tem jeito. E é muito ruim a gente ser ruim em alguma coisa. A gente continuar fazendo algo que a gente sabe que a gente tá fazendo mal. Só que a gente não vai fazer bem, porque tem coisa que a gente nasce com uma habilidade pra fazer. E ainda assim, eu vou te dizer, eu sempre achei que eu falo bem em público, que eu falo bem no vídeo. Sempre achei que eu desenrolo bem. Mas, gente, eu pego o vídeo meu do começo. Vídeo de um ano atrás. Esses dias, o meu marido achou um backup lá com um monte de vídeos que a gente usou num lançamento que a gente fez uns 2 anos atrás. Eu vendo eu falando no vídeo, eu falei, meu Deus, quem que é essa pessoa? Eu falei, meu Deus, tá travada, né? Tipo, um roteiro meio engessado, uma coisa esquisita. Cara, e eu, naquele momento que eu tava gravando, eu tava achando que eu tava ótima. A gente sempre vai olhando pra trás e vai vendo que não era ainda a minha melhor versão, não era ainda, e vai sendo a melhor versão é sempre a próxima e assim por diante. Só que a gente precisa aceitar este lugar. E na internet, eu falo assim, que as pessoas precisam escolher o seu difícil, sabe? Na última palestra que eu dei, o pessoal me fez essa pergunta, falou assim, Fê, mas e pra quem não consegue gravar vídeo? O que faz? A única opção é essa? Eu falei, não, você tem outras opções. Só que em alguma coisa você vai ter que ser bom. Se você não for bom em gravar vídeo, você vai ter que ser bom em escrever. Se você não for bom em escrever, você vai ter que ser bom em fazer vídeos curtinhos com uma headline que chama atenção. Alguma habilidade você vai ter que desenvolver. Isso não tem pra onde correr. Aí a gente vai ter que sentar na cadeirinha do aprendiz, do iniciante, e entender que a gente vai precisar passar por esse processo. Se não, pode ter a técnica que for. Se eu não entender que eu vou ter que começar ruim pra ser bom,
e que isso não me invalida enquanto pessoa, enquanto profissional, eu não deixo de ser uma publicitária boa porque eu ainda não sei performar tão bem no vídeo. Entende? Só que você é da área da saúde, eu já atendi muita gente da saúde. Aí você me fala se você tem essa percepção. Eu percebo que profissionais da saúde, eles têm muito receio de parecer blogueirinho. Eles têm muito receio de não ser levado a sério pelos colegas de profissão. E isso acaba travando muito de ser, cara, quem poderia ser e ter o resultado que poderia ter. Um perfil bem engessado, né? Eu sinto também isso. Esse perfil engessado, esse padrão de repetição, de estilo, principalmente, porque ele acha que aquele modelo é que vai vender para todo mundo. Então, se eu quero atingir essa classe social aqui, eu tenho que frequentar os mesmos restaurantes, eu tenho que estar com a mesma bolsa, eu tenho que estar na mesma viagem, eu tenho que seguir o mesmo roteiro, e acaba perdendo meio que a conexão da outras pessoas que eles também podem se tornar desejo, né, para outro público, e não só para uma determinada. E fica tão mais do mesmo que fica até cansativo, né? Exatamente. E sobre o futuro da internet, eu vejo que seu posicionamento é bem diferente ali na internet. Eu acho que você tem uma visão mais à frente. Você acha? Você se considera com uma visão mais à frente? O que você vê desse lugar da internet, desses vídeos curtos, desse padrão repetitivo? Porque hoje a gente tem as pessoas que viralizam, ela repete sempre a mesma música, a mesma performance, a mesma dancinha. Deixa eu ver quem que a gente pode. Aquele Luva de Pedreiro, né? Luva de Pedreiro. Que ele faz o mesmo movimento. Então, assim, as pessoas que viralizam, elas fazem o mesmo roteiro que é para... Isso nos torna um pouco cansativo? Ou aquilo não é temporário? Tipo, depois vai ficar cansativo e a pessoa cai? Qual é a sua visão sobre isso? Eu não me considero uma pessoa necessariamente que tem uma visão. Eu acho que eu sou mais do contra do que, na verdade, com uma visão. Eu te vi com a visão. Eu me acho muito do contra. Sabe aquela coisa assim, se tá todo mundo usando, eu não quero usar só porque tá todo mundo usando. Eu sou um pouco assim na vida. Eu achei então que a Fazenda já tem uma visão do futuro que eu não tô pegando. Mas pode ter um pouco disso, porque aí entra esse ponto que eu fico consumindo muito conteúdo, então talvez eu vá percebendo algumas coisas. Esse ponto que você falou de a pessoa fazer sempre o mesmo formato, isso eu vejo que já é tendência há um tempo. Já há algum tempo. Teve uma fase que a gente tinha muito essa coisa de tem que ter variedade. Isso tem que ser tudo diferente, os vídeos têm que ser diferentes, porque senão as pessoas cansam, então cada um tem que ser de um jeito e a gente se descabela para fazer conteúdo. Hoje eu já percebo que existe uma tendência, não vou nem dizer que é tendência, porque o negócio já está realmente muito forte, de a pessoa ter o seu formato de conteúdo. Tá. Sabe? Então, tem gente que faz o vídeo só falando, tem gente que faz vídeo em movimento, tem gente que o estilo dela de gravação e de edição é alguma coisa muito criativa, com um roteiro muito diferente. Então, assim, é você entender dentro daquilo que você é. E aí, né, eu falo de posicionamento, você tem que ter sempre a tríade, né? Quem você é, para quem você quer vender e o que você vai vender. O que você vai produzir de conteúdo precisa abranger esses três pontos. Não adianta, eu quero falar disso, mas a sua audiência não tá nem aí para isso. Você não vai vender, né? Então, precisa achar essa tríade. Mas dentro disso, é realmente achar aquilo que faz sentido para você, do jeito que faz sentido para você, entende? Até porque, se o formato de conteúdo faz sentido para você, a tendência é que você seja muito mais autêntica nesse vídeo, que você consiga, né, transmitir uma mensagem mais coerente com aquilo que você acredita, dentro do nicho em que você atende. Então, essa questão do formato de conteúdo, vocês pararem para observar isso, vocês vão perceber que as pessoas que estão consistentemente crescendo, elas fazem sempre o mesmo jeitinho. Tem uma mulher que eu gosto muito de acompanhar, Carol, não sei do que é o nome dela, não decorei. Ela faz sempre os vídeos dela tomando café da manhã. Não sei se você já viu, ela tem cabelo cacheado assim. É sempre ela tomando café da manhã e ela fala sobre assuntos aleatórios da vida. E é sempre com umas louças assim de cerâmica lindíssimas. E é sempre exatamente o mesmo. Aquela bolsa de etiqueta, gente, que fica falando assim. Exato. Qual o nome dela? Cíntia? Sim, é uma loira que fala. Não, a outra. Ah, não, a Cíntia Chagas. Cíntia Chagas. Tá. Né? Repetiu o mesmo padrão, segurou ali naquele estilo. Exatamente. Cara, e isso, assim, alivia a estafa mental de você ter que ficar se desdobrando para produzir conteúdo. Então, tem algumas vantagens. Você já sabe que esse formato, você performa bem, beleza. A sua audiência aprendeu a consumir esse formato, show de bola. Você não precisa ficar se desdobrando. E aí, você tem ainda a vantagem de que você passa a ser reconhecido por aquilo. Então, hoje, se você for observar, tem coisas que, se acontecer, rápido você associa a fulano de tal.
né? Por quê? Se você falar, não é chiquérrimo, é chiquíssimo. Por quê? Porque de tanto a pessoa falar, de tanto elas repetir aquela mesma coisa, isso virou uma marca registrada dela. E posicionamento tem a ver com isso. A construção do posicionamento vai passar por você repetir a sua mensagem por diversas vezes. Nossa, aí só vale o adendo de que para você repetir a mensagem, você precisa saber qual é ela, né? Que incrível, nossa, maravilhoso. Eu vou falar que você passou a sua mensagem de forma muito grandiosa aqui. Foi um bate-papo que, nossa, contribuiu demais. Tenho certeza que muita gente vai se encontrar em algum pedacinho dessa nossa conversa aqui. E para fechar aqui esse quadro, o que você falaria para as pessoas que elas buscam esse lugar de reconhecimento, esse lugar de fala na internet, esse lugar do posicionamentos que a gente falou tanto sobre ele? O que você falaria para essas pessoas? Eu diria que a base de qualquer posicionamento forte é a mensagem. Então, tudo que a gente faz, tudo que você faz, precisa fortalecer a mensagem, e não o contrário. Então, não é a imagem de autoridade, é a imagem que fortalece a mensagem. Não é o conteúdo bonito, é o conteúdo que fortalece a mensagem. Não é a minha estética, porque passa isso ou aquilo. Não, é a estética que fortalece a minha mensagem. Acho que o centro é a mensagem. Então, isso é o ponto que precisa estar mais claro do que qualquer outra coisa, porque todo o restante vai se ajustando ao redor disso. Nossa, que incrível. Muito obrigada, Fernanda. Você foi maravilhosa. Obrigada, mesmo. Tati. Obrigada a vocês que acompanharam aqui mais um episódio incrível do TatiCast. Já pedindo aqui para vocês seguirem o nosso canal, se inscreve, tá? Curte, compartilha com todo mundo. Coloca aqui também nos comentários outros assuntos relevantes que você acha importante a gente conversar aqui. Coloca o nome da pessoa que você quer aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada e beijo, beijo!